E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Eric Sakaki da XP Desempenho e nós estamos começando o terceiro vídeo no YouTube, que são as principais técnicas de estudo. Então acompanha que esse vídeo ele tá muito completo e vai te ajudar com certeza a tornar o seu método de estudo mais eficiente e ser aprovado em 2026. Galera, primeiro de tudo, consiste no método basal. O que é ser basal? É o que você vai aplicar em qualquer forma que você for estudar, independente de qual seja. Então, o que consiste nisso? Existe em 5 etapas principais. A primeira etapa, galera, é a absorção passiva. Essa absorção passiva vai ser por meio de uma videoaula, vai ser você na sua escola ou no seu cursinho assistindo a aula do professor, ou também no próprio livro. E aí, o que você vai fazer nessa absorção passiva? Vai ser uma leitura, ou uma escuta, ou uma escrita, em que você só vai realmente absorver as informações. Tem uma baixa retenção de conteúdo. Depois dessa absorção passiva, o que você precisa fazer? Você precisa de um mecanismo de seleção das principais informações. No livro, por exemplo, a gente gosta muito de fazer o quê? De grifar as informações importantes. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa visualizar. Então, quando você está na videoaula ou na própria escola, no cursinho, é legal você também fazer o quê? Poder anotar umas palavras-chave, mas não é legal você copiar exatamente como foi apresentado. Por quê? Porque senão se torna totalmente passivo e seu cérebro não ativa o córtex cerebral para criar raciocínio. Depois dessa seleção de informações, galera, que é a segunda etapa, a gente passa para a retenção ativa, que é a etapa mais importante do estudo, em que ela consiste em um mecanismo de você ativar e promover raciocínios para criar memórias afetivas sobre aquele assunto. Então, como é que você pode fazer isso? De 3 maneiras principais. Ou você cria um mapa mental com as palavras-chave e o processo de construção do mapa é a parte mais importante. Por quê? Porque no momento que você estiver realizando essa construção, o seu cérebro está fazendo o quê? Ele está guardando como memória aquele mapa. E você vai visualizar durante a prova aquilo e vai te ajudar a resolver a questão. Os outros métodos são de escuta, em que você pode falar o assunto para você mesmo por meio de perguntas. Então é muito importante isso, é como você se estivesse dando aula e a gente tem aquele ditado, né? O melhor jeito de aprender é dando aula. Então esse é um jeito muito legal e o outro jeito também é você escrevendo resumo. Só que esse resumo, galera, você tem que tomar muito cuidado, porque não basta você copiar exatamente o que estava escrito. Você tem que escrever do seu próprio jeito e depois totalmente do estudo passivo. Então a videoaula, por exemplo, você tem que assistir ela toda para depois escrever o resumo dela toda também, entendem? Então agora a gente vai passar para as principais 3 técnicas que eu usei para ser aprovado em mais de 20 faculdades públicas, na Baiana de Medicina e na USP de Ciência de Computação. Então tamo junto, galera, vamos partir para a primeira técnica. Bom, galera, a primeira técnica de estudo, ela é chamada de leitura barra escrita ativa. Por que ativa? Porque a gente vai ativar o nosso córtex cerebral para criar raciocínio a partir de 2 mecanismos. Ou vai ser por meio da fala, quando você se explica o assunto, ou vai ser por meio da escrita de um mapa mental. E aí eu vou mostrar na prática como é que você faz isso. Essa era a técnica que eu mais usava de longe em todo o meu processo do vestibular e me ajudou demais a conseguir reter o conteúdo por mais de um ano sem estudar. Em 2025 eu tive 164 acertos na prova do Enem e não estudei nada. Foi só por meio dessa técnica que eu consegui manter tudo que eu estudei em 2024 para o ano todo. Então como é que você faz isso? Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui na tela. O que eu fazia? Eu fechava os olhos e começava a falar o que estava grifado depois que eu já tinha tido a absorção passiva que eu expliquei no método basal. Então, por exemplo, nesse primeiro parágrafo, o que ele tem? Ele fala que a fotossíntese é um processo de oxidação realizada por seres autotróficos, auto de eu, tróficos de produzir. Então são seres que produzem o seu próprio alimento para se manterem energéticos, diferentemente dos heterotróficos, que são hetero diferente.
tróficos, produção. Então eles produzem, ou eles não produzem o próprio alimento, tem que se alimentar. Então é justamente isso que você vai fazer. Eu acabei de dar um exemplo. E aí, nesse caso, se você quiser fazer na escrita ativa, se você for uma pessoa mais visual, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar as palavras-chave. Então, você vai colocar a palavra fotossíntese, você vai colocar a palavra autótrofo, você vai botar a palavra produção. Então, a partir dessas palavras que você colocar no mapa mental, você tem que deduzir essas informações que eu acabei de falar. Então, basicamente, são dois caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Depende do que? Do candidato, do método que funciona melhor para você. Tudo bem? Então, vamos passar para a segunda técnica de estudo. Bom, galera, a segunda técnica de estudo que eu principalmente utilizei é a correção de questões erradas. Vamos fingir que eu peguei essa questão aqui do Enem e eu errei ela, marquei gabarito letra A. Vamos entender como é que a gente vai selecionar as informações e também verificar, após a resolução e a correção delas, as informações que eu aprendi com a correção dessa questão. Então a gente vai ter que, olha o que a questão fala, uma das funções dos neutrófilos, galera, são glóbulos brancos, aqui ele fala, e que a função é fagocitar bactérias invasoras do nosso corpo. Então, fagocitar bactérias é basicamente defender o nosso organismo de bactérias. E aí ele falou que um cientista, ele marcou essas bactérias com um material fluorescente. Então falou que a parede celular vai ficar fluorescente. E aí ele em seguida quer saber qual é a organela do neutrófilo que foi percebida a fluorescência. Então, galera, a gente está basicamente atrás do quê? Da organela que defende o nosso corpo, em que defende contra objetos externos. Então a gente tem que saber a informação de cada uma das alternativas. Então, como é que eu corrijo essa questão? Eu vou na teoria e vou procurar qual é a função da mitocôndria, qual é a função do peroxissomo, qual é a função do vacúolo digestivo e assim sucessivamente. E aí, a partir de uma correção de uma questão, eu consigo aprender 5 informações novas. Por exemplo, a mitocôndria, galera, eu sei que ela funciona para quê? Ela funciona para produção energética. Então não pode ser a mitocôndria. Então aqui, por meio da correção, eu já aprendi uma nova informação. O peroxissomo, galera, ele faz o quê? Ele desintoxica substâncias. Então ele atua na desintoxicação. Então também não pode ser ele. A gente já pode eliminar. Agora, vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo, olha o que é. Vacúolo vem de vácuo, então vácuo vai armazenar e digestivo vai digerir. Então o digestivo ele vai digerir materiais externos e internos. Então, opa, essa daqui pode servir. O complexo de Golgi, o que ele faz? Ele transporta, ele forma mucopolissacarídeos, ele também forma a lamela média dos vegetais, mas não tem nenhuma ação de defesa. Então, se ele não tem ação de defesa, a gente não vai utilizar o complexo de Golgi. Ele também forma vesículas para encapsular o que? Proteínas, formar vesículas. Então não é ele também, tudo bem. E a letra E, galera, retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, o que ele faz? Transporte de substâncias. Então não pode ser ele também. Então, olha que legal, a gente aprendeu 5 informações novas a partir de uma questão. Então, quando você corrige, galera, fica muito eficiente. Beleza? Então a gente marca o gabarito letra C. Então o método de correção é muito eficiente. Bom, galera, a última técnica de estudo, mas não menos importante, é a revisão espaçada. Isso aqui me ajudou demais também a conseguir recapitular todos os conhecimentos que eu consegui adquirir ao longo do ano. E ela você consegue fazer de várias maneiras. O que consiste essa revisão espaçada? É basicamente você retomar assuntos que você tem mais dificuldade, em que você vai promover uma reformulação ativa do assunto. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer por meio da técnica do post-it, em que você vai anotar perguntas de cada assunto, em que você vai ler essas perguntas e responder antes de revisar a teoria. Então, por exemplo, vamos fingir que eu tô lá com cinemática, eu tenho uma dificuldade nesse assunto. A cada um mês eu vou voltar nesse assunto. E aí vão ter lá no post-it as perguntas basais que eu preciso responder toda vez que eu for estudar esse assunto. Então tem, qual é as características do movimento retilíneo uniforme? A velocidade tem que ser constante, a aceleração é igual a 0 e a gente vai ter que não tem variação. Pronto, então eu tenho já
as perguntas basais e as respostas. Então isso é um mecanismo de revisão espaçada. Além disso, você pode também se dar aula, pode fazer o mapa mental. Você tem que buscar uma maneira de revisar ativamente o conteúdo, em que você vai recapitular as informações ao longo do ano várias vezes, e cada vez vai ficando mais rápido, vai ficando mais fácil. Você também pode fazer isso por questões, mas a melhor maneira que eu indico é sempre você se dar aula do assunto. Então você abre o capítulo, ou pode fazer resumos também, em que os seus resumos, eles te ajudam a fazer o quê? Entender as informações do seu jeito. Então na hora da prova você vai conseguir recapitular da melhor maneira possível. E a leitura ativa, para mim, é a melhor forma de revisar, em que você vai pegar o capítulo, vai abrir ele, não vai ler e vai falar tudo que você sabe e depois fazer uma leitura rápida. Você consegue fazer a revisão de assuntos em 5 a 10 minutos no máximo, e cada vez vai ficando mais rápido e automático. Eu fazia isso muito no terceiro ano e eu indico muito. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas principais técnicas de estudo, e vamos pra cima, que a XP Desempenho não para esse ano. Tamo junto, galera.